Olá, meus irmãos, uma boa tarde, novamente aqui, como todas as sextas-feiras, estudando o livro Memórias de um Suicida. Está sendo muito enriquecedor para todos nós, não é? Então, Dilinha agora vai falar, vai passar a leitura do livro para nós, Harmonização do Ambiente. Boa tarde para todos e para todas. Mais uma semana de mais um estudo do livro Memórias, e a gente vai começar, né, nossos estudos com a página envolvendo, né, nós com os ensinamentos aqui da nossa mãe Maria Santíssima. Então, Maria, mãe de Jesus. E é uma oração, né, a Maria. E essa oração nos diz o seguinte: estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto, concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa, dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, mãe bondosa. Envolvidos, então, nessas doces palavras, né, para Maria, pedindo a sua proteção para o início dos estudos da tarde de hoje, pedindo a sua proteção, as suas bênçãos, as bênçãos também de Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, pedindo ajuda também a dona Ivone e esses espíritos bondosos que nos ajudam. E, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui com a nossa leitura. Nós paramos, né, aquele grupo de espíritos aqui, os suicidas que estavam na Terra. Teve um grande aconselhamento vindo de Fernando, em desdobramento, não é? Que eles reconheceram até a linguagem do nosso irmão Teócrito, que faz parte da colônia. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso, quer dizer, eles vão começar agora a colocar em prática tudo aquilo que Fernando recomendou para eles. E assim foi. No dia imediato, eles começaram na visitação a hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante outros empreendimentos que seriam relativos aos serviços de auxílio ao próximo, né? Ou coisa que fosse sugerida a eles. Então, ele aqui novamente falou, como eles eram um grupo de 30, eles dividiram, né, em 3 grupos, assim como acontecia na colônia, né, no abrigo onde eles estavam, que eram todos divididos, né? E eles mantiveram essa ordem, essa disciplina que eles tanto aprenderam lá na colônia, não é? Então, saíram em grupos de 10, cada um num ponto, e foram fazer seus trabalhos, né, esses grupos. E para surpresa deles... Hein, Selma? Oi, vamos trazer aqui, né, para relembrar, né, que tipo de trabalho foi sugerido, né, por Fernando, né, com a inspiração de Teócrito, que eles trouxessem o quê? A consolação aos encarnados que tivessem, né, desanimados, com ideias de suicídio, que eles levassem o bom ânimo através dessa caridade ao próximo, né? Então, isso era dos aconselhamentos que foi sugerido que eles fizessem, através da caridade, eles, né, fizessem o trabalho como Jesus o fez, né? Então, fora da caridade, né, não há salvação. Então, esse era o primeiro objetivo da caravana, né? Levar consolo aos aflitos. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Eles notaram, surpreendentemente, que os enfermos não só os percebiam, como também eles os ouviam. Quer dizer, que graças à sonolência que eles mantinham, né, que eles se mantinham em suspenso, por causa do mal que eles eram cometidos, né?
e a febre e aquela fadiga, né, dos fluidos, que apenas os fluidos ficavam atados ao corpo, não é? Mas a febre, a doença em si, deixavam eles meio que entorpecidos. E isso fazia com que eles pudessem ouvi-los, senti-los ali. Então, houve uma resposta muito positiva com relação aos aconselhamentos que eles estavam dando aos enfermos, né? Então, ele continua aqui assim: tanto quanto se tornou possível, levamos a essas amarguradas almas, né, a nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformidade no presente e esperança no futuro, ora procurando, por todos os meios ao nosso alcance, minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Hein, Selma? Vale lembrar aqui, né, que esses enfermos, né, que eles foram fazer a visita, eles estavam ligados, né, ao corpo físico através do cordão, que a gente sabe que liga o espírito ao corpo físico, né? Estavam atados ali, mas eles estavam suspensos, né? Então, por isso que eles tinham a condição de ver esses espíritos entrando com esse trabalho, né, de consolo, né? Tanto não só vendo como ouvindo. E aí a gente lembra, né, que quando a gente vai fazer visita a enfermos, principalmente pessoas que estão ali em coma, né, que estão ali debilitados, que a gente sempre fala, eles estão ali, mas eles estão ouvindo a gente. Cuidado com a fala, cuidado com que a gente, de como a gente se porta diante de um enfermo, né? Até também muitos comentários quando a gente vai a velório, né? Que às vezes o espírito está ali ainda, né? Junto ao corpo físico, né? Que já serviu de morada. Então, a gente ter essa disciplina também no momento de uma visitação ao enfermo ou de um velório que a gente for assistir, né? Porque a gente vê aqui que esses espíritos que estão enfermos, mesmo diante daquela problemática, eles tiveram condição de ter uma assistência, né, desse lenitivo, né, de consolo, né, nas suas aflições, né? E aí a Selminha vai mostrar aí para a gente como cada um desses que estavam na caravana ali, de 10 em 10, né, Belarmino, como é que eles foram levar esse consolo, né, a esses irmãos, né? Eles tiveram uma disposição para cada um ter um local de atuação, não é isso, Selma? Exatamente. Quer dizer, o Belarmino, por exemplo, aqui a tuberculose, né, fez com que ele cometesse suicídio. Ele preferiu dirigir-se aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo, aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências desastrosas de tolices do próprio presente. Quer dizer, que traziam a tuberculose, muitas situações são de vidas pretéritas, né? Por isso que ele pede paciência, esperança, bom ânimo, né? Ele diz assim, débitos embaraçosos, pode ter sido de existências antigas. Né? Então, nós temos que nos resignar de acordo conforme a nossa doença, se resignar, né? Ter paciência e confiar em Cristo, em Deus, não é? Porque não está sendo de todo assim, algo só para diversão da espiritualidade maior. Eles não estão aqui para isso, não é? Então, se nós estamos passando por doenças, existe um sentido nisso, existe um propósito. Então, é isso que ele que tentou levar para esses irmãos. Tanto podia ser consequências de existências passadas, como também das próprias ações dele do presente. Né? Até as questões dos exageros, né? De agir de forma equivocada, pode trazer a doença para si. Não é? Então, ele foi falando com esses irmãos. Camilo, ele diz aqui assim, que como ele fora paupérrimo,
preferira desobrigar-se do dever de arrastar a vida até o final, né? Pelas ruinosas estradas da cegueira. Ele não queria ser pobre e cego, então ele preferiu se suicidar, não é? Nós sabemos isso. Hein, Selma? Vale lembrar aqui do Camilo, que assim a gente fala assim, mas ele é um escritor português e de muito nome, né? Tanto que ele, né, traz isso ainda muito, né, dentro dele, né? Mas a gente vai lembrar também que ele não tinha, a nível de fama, o mesmo que ele tinha de dinheiro, né? Muito pelo contrário, ele nem concordava em agir como muito daqueles escritores que não tinham tão bons livros como ele, mas que se deixavam se desviar por falcatruas para conseguir dinheiro. Ele, nesse lado, ele tinha bons propósitos já, né? E com isso ele era um homem pobre. Por isso que quando a Selma diz aqui, né? Como arrastar, né? Ser pobre e ainda cego? Porque aí nem escrever, nem conseguir alguma coisa ele poderia, né? Exatamente. Então, ele explica aqui que como ele tinha se suicidado por causa da cegueira, ele foi impelido, né, até meio assim, a contragosto, pelo remorso, a procurar, não só nos hospitais, aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos como se permitiam as dificuldades. O grande consolo moral, radiosa por mim entrevista ao contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio hospitalar, onde me asilaram. Quer dizer, ele quis dar a esses cegos, não só aqueles que estavam em hospitais, que a cegueira era inevitável, como foi o caso dele, que nenhum tratamento era possível, né? Mas também aqueles que estavam nas ruas, né? Pelos caminhos aí, pobres e cegos também. Então, ele quis levar para eles o mesmo consolo que ele recebeu quando esteve hospitalizado lá no Hospital de Maria, né? Diz aqui assim, muitas vezes, isso é que o Camilo continua falando, muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. Através do mental, ele ia mandando mensagens positivas, de bom ânimo, né? de renovação das esperanças e tudo, e ele percebia que aquilo fazia efeito, porque são pessoas que estão em sofrimento, é muito mais fácil atingir, não é? Elas estão mais suscetíveis às influenciações, como nós já falamos aqui, né? João de Azevedo, por exemplo, agora, o desgraçado que se alvitara nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara ao abominável domínio das cartas e da roleta. Ele era extremamente viciado em jogos, não é? Então, ele acabou com a fortuna, com a saúde, a dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual. Então, o que aconteceu a ele? Ele voltou angustiado e oprimido aos antros em que se prejudicara, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o fora, pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, concurso dos mentores que ele sabia, dedicados à ação de desviar do suicídio incautos que se deixam rodear de 1000 possibilidades desastrosas. João de Azevedo, ele procurou o antro familiar, tentando também afastar dali
outros que, como ele, né, caíram no vício e acabaram se perdendo. E ele tentou tirar, ele disse que assim, tentou pelo menos um que fosse, ele ia tentar tirar daquele antro. E qual o recurso que ele utilizou? Né? Aplicando o que Fernando orientou, ele se utilizou da prece em súplica ao alto, né? Com a ajuda dos mentores, para auxiliar aqueles irmãos que ali estavam. Né? E é claro que nenhuma prece fica sem resposta, ele foi realmente auxiliado pelos irmãos do alto, não é? Porque também o objetivo da espiritualidade é acabar com o suicídio. Eles não querem que o ser humano aqui se suicide, que ele encurte a sua vida. É importante que nós sejamos completistas, não é? No máximo possível. Então, a espiritualidade está sempre disposta em vir ao auxílio desses irmãos aí. Continuando aqui, eram mais rudes ainda, porém, os testemunhos do desventurado Mário Sobral. Atormentado pelos hábitos do passado, sua mentalidade arrastava-o para os prostíbulos, né? Embora o sincero arrependimento, porque se via possuído, exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhe lágrimas escaldantes. Víamos-lo a querer demover desesperadamente a juventude inconsequente e teimosa, né, nos maus princípios a que se ia escravizando, narrando a uns e outros, por discursos em locais inadequados, as próprias desventuras, no que não era absolutamente acatado. Porque nos antros onde a perversão tem mantido o seu império letal, as intuições do além-túmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições será capaz de remover a fim de se fazer compreendida. Então, o que acontece? O Mário, ele foi lá para os prostíbulos onde ele tinha aquela afinidade, assim como cada um procurou o seu tendão de Aquiles, não é? Seu calcanhar de Aquiles, para poder ajudar naquilo que eles tinham por experiência. Só que ele foi a um antro onde imperava o quê? Né? Era que ele fala que eram os tóxicos, né, materiais e psíquicos, as sensualidades, né? Era muita inferioridade ali moral, né? Só que ali as pessoas estavam carregadas de prazer, de felicidade momentânea, né? Mas para eles aquilo ali era satisfatório. Então, o que o Mário falava não atingia ninguém. Por quê? Ninguém estava sofrendo. Né? Não tinha ninguém em sofrimento ali, não tinha ninguém doente, necessitando de uma palavra. Né? Então, o que ele fazia não surtia efeito por conta disso. Até também, que ele diz aqui, assim, ele ia lá com os seus discursos em locais inadequados. Não adiantava ele estar ali dentro daquele prostíbulo falando para deixar aquele local. Por que a pessoa ia deixar? Se ele foi ali porque ele sentia prazer em estar ali. Não é? Ao contrário dos outros, até mesmo de João, do João de Azevedo, que ele procurou os locais de vícios, que nesses locais, o vício ali, em que eles estavam emergidos, causava angústia para aquelas pessoas, porque elas ficam lá no vício, começam a perder dinheiro, né? Noites de sono, que vai causando angústia, sofrimentos, tentando sair daquela situação que ele mesmo criou, e isso causa, né? Isso já dá um alerta, como é que chama? Um alerta, abre uma brecha para as influenciações. Enquanto
onde o Mário estava, não dava essa abertura das influenciações. Se, por exemplo, nós até eu e Júlia conversamos sobre isso, se pelo menos ele, vamos dizer assim, seguisse uma daquelas pessoas que ele tentava influenciar, fora daquele local, chegando em casa, né? Aí depois que passa toda aquela euforia toda do momento, ele aí poderia tentar influenciar e ver quão vazia era a vida daquela pessoa. Mas naquele momento, no local do prostíbulo, ele não ia conseguir nada, como não conseguiu, né? Infelizmente. Ele estava buscando nada. Fala, Júlia. E aqui, nessa narrativa, eles colocam bem claro para a gente por que não tinha êxito, né? Esse empenho do Mário em ajudar aqueles espíritos. Porque aqui ele fala, tornam-se barreiras que nenhuma entidade, em suas condições, será capaz de remover a fim de se fazer compreendida. Quer dizer, existe uma barreira, né, para chegar a esses espíritos encarnados. Por quê? Como você falou, né? Eles estão naquele momento de uma euforia, de uma falsa felicidade, que eles não estão querendo escutar nada do astral superior. Eles estão envolvidos naquela, como ele fala, na animalidade, que a carne pode proporcionar, né? Os bens do corpo, né? Do sexo, dos vícios ali, do álcool, do fumo, tudo aquilo naquele momento era muito mais importante. Então, eles realmente não davam uma brecha para que essas inspirações do Mário pudessem alcançar. E o Mário, com isso, trazia também as suas próprias angústias dentro daquele local, né, Selma? E a gente vai ver isso mais adiante. É verdade. Então, o que acontece? Aí, em seguida, assim, eles, lá, o grupo, né? Nós estamos falando em grupos, né? E, claro, nós temos nossos personagens principais aqui do livro, né? Então, após essa parte do hospital, dos enfermos, né? Eles estenderam para as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. Lembrando aqui, né, claro, quando a prisão é um isolamento. Então, fica, vamos dizer assim, fácil, vamos dizer, entre aspas, tá? Tentar convencer aquele irmão, mandar palavras de reconforto para ele. Ele está isolado, está numa situação difícil, triste, afastado do familiar, arrependido dos seus atos equivocados. Então, fica também mais suscetível à influenciação dos espíritos. Lembrando de Albino, que também passou por isso, não é? Né? Que a espiritualidade foi lá ajudá-lo nesse processo. E o Fernando também o ajudou e recomendou que ele fizesse essa meditação, que foi através dessa meditação que ele foi recebendo muitos aconselhamentos, não é? Então, eles conseguiram, né, nas prisões, e invadiam domicílios particulares também, a cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio, e que aceitassem sugestões, advertências contrárias, por meio de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era o sugerir a ideia da oração e da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. Quer dizer, a crença, independente da crença que a pessoa tivesse, eles estimulavam essas pessoas, geralmente que ele fala mulheres, que realmente as mulheres naquela época sofriam muito mais abusos, né, mais preconceitos, elas realmente eram as maiores vítimas de uma sociedade machista, né, e arcaica. Então, era onde existia maior índice de mulheres, por isso. Então, eles dirigiam essas mensagens para que elas, assim, vai em busca do Deus que você tem, se firma com ele,
né? Entre em oração, mantenha a fé no seu Deus, na sua crença, né? E isso ia levando também conforto a essas pessoas. E ele continua aqui, Camilo falando, no entanto, sofríamos, porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente volumoso para a nossa fraqueza de penitente, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Eles eram espíritos inferiores ainda, né? Eles tinham uma inferioridade, era muito ainda na materialidade, então eles sentiam o cansaço, o desgaste que esse empreendimento exigia deles. Mas a sinceridade, como diz aqui, o mérito, né, que eles tinham era a sinceridade com que agiam. Eles realmente estavam agindo com o coração, com uma convicção de querer fazer o bem, a boa vontade para o trabalho reparador. Lembrando aqui, novamente, vamos enfatizar a boa vontade. Tudo depende da nossa vontade de querer fazer, não é? E isso eles tinham. Cansados? Sim. Esgotados? Tristes? Mas eles tinham boa vontade, eles tinham propósito. E eles prevaleceram à vontade desse propósito, não é, Júlia? É o propósito de ser os consoladores, né? E evitar, assim, mais suicídios, né? Então, esse era o propósito sincero desses corações. Por quê? Porque eles viram, através da própria dor, que o suicídio não é o caminho, né? Para resolver nenhum problema. Então, assim, como disse o João, se ele conseguisse pelo menos salvar um espírito que tivesse inclinado a cometer o suicídio, já teria valido a pena a vinda dele na Terra para salvar um. Então, eles realmente estavam ali comovidos, né, com grande sinceridade. Né? E isso a gente pode trazer para a nossa vida de relação, porque esse estudo não é só para os suicidas ou para quem tem ideias suicidas, é para nós aqui no mundo físico, que nós podemos também, com a nossa boa vontade, ajudar quem quer que seja. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença na vida, né? Fazer alguma coisa que a gente possa olhar para trás e falar, nossa, que bom que eu pude ter essa oportunidade de poder ajudar um irmão, né? E isso, a gente sente isso na gente porque vibra no nosso coração, né, aquela alegria, como já vibrou neles, que eles já falaram isso, né, que eles se sentiam felizes, né? Agora a Selminha vai mostrar aí para a gente mais viagens que eles vão fazendo aí, né, para buscar mais espíritos aí, né, encarnados. Exatamente. Eles começaram a viajar para o interior do Brasil, procurando prevenir, né, as pessoas dessas tendências malfazejas que eles falam, né? E porque tristemente, eles observaram, através dos guias deles mesmos, que o caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava, devido ao caráter impulsivo dos brasileiros, existe uma tendência, estatisticamente, né, de aumento de casos de suicídio lá. Os brasileiros tinham um alto índice de suicídio justamente por causa da impulsividade deles, né? Eram mais agressivos, né, no seu agir e tudo mais. Então, eles perceberam isso através dos seus guias, né, todos lá. Então, quer dizer, aí acontece aqui. Eu achei tão linda essa parte aqui. Conhecemos, então, as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico, que, em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem do seu Deus, nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora
que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Então, enquanto eles iam entrando pelo interior do Brasil, chegaram ao Nordeste, e que ele falou, renderam homenagens ao sertanejo. Aqueles lá que estão lá no sertão, com a escassez de água, de alimento, né, com aquele calor e tudo mais, mas que, em momento algum, eles se deixavam abater. Né? Eles estavam passando por penúrias, que ele diz aqui, mas não desacreditavam de Deus. Pelo contrário, eles permaneciam com fé de que amanhã vai ser melhor. Um dia vai melhorar. Né? Assim, a boa simplicidade do sertanejo, né, do interior, né? Mantendo sempre essa fé inabalável de melhoria. Então, Selma, oi, Júlia. Naquele momento que eles tinham da sobrevivência, eles não pensavam em momento nenhum em tirar suas vidas, muito pelo contrário, eles tinham a luta incessante de conseguir condições para eles e para os filhos, para a família. Então, não passava, porque eles não tinham a mente ociosa também. Eles tinham algo a realizar de útil. Isso também é muito importante, você ter algo de útil a realizar, né? Então, também a gente sabe que a ociosidade, muitas das vezes, leva a não ter um sentido à vida, né? Então, é muito interessante essa lição que fica para todos nós aqui também, né, Selma? A ociosidade, a abundância também, que não gera nenhum esforço, né? E como eles tinham que se esforçar todos os dias para ter água, para ter alimento, né? Para produzir a terra, fazer ela produtiva, isso era a motivação que eles tinham todos os dias. O trabalho, né? Dando sempre um motivo para viver, né? E não para deixar para trás as coisas, não é? Hein, Selma? Como disse Jesus, né? Eu e o meu pai trabalhamos até hoje, né? Então, a gente vê que o trabalho, né, é um bem, né? E é uma das leis de Deus, né? Exatamente. Continuando aqui, nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam, grandes lições recebemos então, as quais muito profundamente calaram em nossos corações, iluminando nossas mentes com novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande Bezerra de Menezes, o mavioso poeta do Senhor Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como palhaçadas próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro incivilizado do país, tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Não é? O que faltou a eles, né? Crer e esperar, né? Foi a falta de paciência que Camilo já nos falou ali atrás em outros textos, que foi a falta de paciência que o levou ao suicídio. E agora eles têm ali, né, a comprovação de que males muito maiores são essas pessoas que estão ali no Nordeste, né? Ali naquele trabalho rude, sem condição nenhuma, né? Para eles e para os filhos, mas estão ali com a crença que Deus vai prover, que há de acontecer algo, ou uma chuva,
ou alguma coisa que é a esperança, né? A fé no amanhã, né? E isso faltou a eles. Foi justamente essa falta de fé, né, que fez com que eles, né, fossem se ligar, né, a esse sofrimento maior que foi o suicídio. Exatamente. E eles viram que com esses filósofos, esses espíritos que faziam parte da caravana, né, acompanhavam lá nas missões, né, eles se deram conta de quanto que como era dura a vida das pessoas, e a deles, por sentimentos tão menores, tão pequenos, eles ficaram até, como dizer assim, envergonhados e arrependidos, né? Que, em vista do que esses outros passavam, o deles era muito pequeno, e mesmo assim eles se suicidaram por coisas pequenas, né? Eles não tinham tanto motivo, vamos dizer assim, para que eles cometessem aquele ato, né? Existem atrocidades, existem dificuldades muito maiores. E nem assim, né, os outros fazem uso do suicídio para eliminar esses problemas. Mas é o contrário, a fé vai renovando a cada dia as esperanças. Então, continuando aqui, eles viam entretanto, né, eles viam com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido. Único, aliás, para que se sentia impulsionado. O retorno imediato à encarnação, para resgates pesados, em meio familiar afinado com seu estado mental. O Mário, ele cada vez mais ele se sentia impelido à necessidade de encarnar com aquela mesma situação que ele se via já assim, nas mãos, e a culpa que ele carregava de ser assassino, né, era muito maior, infinitamente maior do que o arrependimento pelo suicídio. Né? Ele não pensava que ele teria que expiar como suicida, ele queria expiar como assassino. O do suicídio ele poderia até suportar qualquer que fosse, mas ele não estava suportando realmente a dor de ter cometido um homicídio. E isso estava realmente aniquilando todas as tentativas de reparação que poderiam vir dele, né? Então, o Mário, ele desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava as expedições piedosas de visitação aos sofredores, esquecendo até dos deveres sagrados, né, que era o bem da reabilitação própria, né, sabendo que isso poderia ajudá-lo, né, na sua reabilitação. Diria até que o contato da sociedade terrena se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Hein, Selma? Essa obediência que eles falam aqui, né, durante a retenção no departamento hospitalar, o que eles ensinavam a eles ali no departamento hospitalar? Que eles fizessem silêncio, que eles se ligassem com pensamentos elevados, que eles não ficassem recordando do passado infeliz, para que aquilo não voltasse a fazer aquelas vibrações pesadas. Exatamente. Mas o que aconteceu com o Mário? Ele quis ir lá naqueles locais para levar a palavra. Ele viu que não teve êxito. E o que ele fez? Ele, em vez de se ligar àquela comitiva, com aquelas instruções, que ele tinha deveres a cumprir, principalmente com a caridade, nos locais que ele deveria levar o auxílio, ele simplesmente se revoltou, porque ele ficou o quê? Não querendo mais cumprir as determinações dos assistentes. Quando você leu aqui para a gente,
que ele desatendia frequentemente aos chamados para as reuniões, para a comitiva nos hospitais, para levar uma boa palavra. Ele entrou na mente dele somente aquela situação daquele antro da perdição, e ele começou a se ligar com esse local. Aonde está o seu tesouro, não é isso? Estará o seu coração, né? Exatamente, porque ele aconteceu também, ele ficou cristalizado naquele momento dele do passado, ali mesmo. Né? Então, ele diz aqui, sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora. E, ao pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que, em torno dele, pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Ele não está vindo lá para ir para a Esbórnia, não, tá? Ele ia com aquele propósito de orientar, mas a vibração lá, daquela forma como nós falamos, era tão baixa que ele se deixou enveredar por aquilo e ficou lá, né, achando que poderia fazer algo, mas, na verdade, ele sucumbiu àquilo, à vibração baixa, que não deixava ele agir na forma como ele deveria agir, né? Realmente tentando ajudar e se ajudar, principalmente. Não é, Júlia? Selma, mas vale lembrar que ele não é um espírito superior, ele não é um dos assistentes, ele tem a dificuldade ainda muito grande. Né? Então, quer dizer, ele poderia ir auxiliar, mas ele já percebeu que não conseguia. E ele, o que ele fez? Em vez de seguir os conselhos dos assistentes, ele se comprometeu cada dia mais com a situação. Por quê? Porque ele estava sendo o quê? Rebelde. Já foi rebelde contra a lei de Deus quando ele não suportou a traição da amante e a matou. E acabou se matando também, né? Cometendo suicídio. Quer dizer, tendo já uma consciência dessa situação, ele, naquele momento, ele ainda estava rebelde aos ensinamentos dos assistentes. Eles estavam ali, mas sob a supervisão dos assistentes. Né? E você vê que ele não quis nem obedecer. Né? Então, aí segue aí, Selminha. Então, e o que acontece? Várias vezes ele foi advertido piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios prematuramente outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na Terra era como exame para ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo, e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Eles tinham a liberdade, mas era uma liberdade relativa. Né? Sabemos que eles ali são ainda réprobos e estavam em constante vigilância. Mas eles tinham essa liberdade de atuação com o propósito do bem, e isso era provado por eles. Né? E sempre que eles sentiam a dificuldade, recorriam à prece e eram atendidos, como fez João, ao contrário de Mário, que nem recorria à prece nas suas dificuldades. Então, aqui eles dizem que nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação, porque ele não fazia esses exames, digamos assim, que era esses cursos de ajudar na caridade, né, nas boas ações,
né, para tentar salvar possíveis criaturas que tivessem sofrimento, né, evitando o suicídio, ele nada fazia. Ele ficou perdido naquele antro e dali se entrou na roda viva que tinha que ser ali e não quis fazer mais nada além daquilo. Nem Selma, com seus companheiros, né, Júlia? Ele se cristalizou ali com aquela problemática ainda da Eulina. Quando ele fala aqui, né? Porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e no invisível, soldava-o. Ele ainda coloca essa palavra, soldava, quer dizer, o prendia naquele local, porque ele achava que ele ia conseguir ajudar outras pessoas prematuramente para não cometer o suicídio e também um homicídio, né? Um assassino, né? Um assassinato ali com a amante. Então, ele estava vendo que outras pessoas poderiam chegar a esse extremo, né? De tirar a vida de uma outra pessoa, né? Por ciúme, e também desgraçar a própria vida com o suicídio. Mas ele estava tão envolvido naquela culpa que o arrastou, né? Junto ao suicídio, que ele cristalizou, ele se soldou aquele local, mas não foi por falta de ajuda também de Alceste e Romeu, que os ajudou ali a falar, olha, isso é ruim para você, né? Não é por aí o caminho, mas o que aconteceu? Ele não quis ouvir, porque ele trazia a culpa muito grande. E essa culpa e esse remorso o prenderam justamente naquele local, onde seria uma atividade para ajudar o outro, acabou ele mesmo se prejudicando. Por rebeldia, a gente volta a falar aqui, porque não foi por falta de orientação, não foi por falta de assistência e não foi por falta de colaboração do grupo, porque todos estavam ali em prece, em trabalho regenerador com outras pessoas em hospitais, em presídios, nas ruas, nos lares, e ele não, ele focou naquilo que o fazia mal e não quis saber de mais nada. Então, como ele diz aqui, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação, né? Então, é isso. A gente encerra esse capítulo hoje, né, Selma? Isso. Mostrando aqui para nós que a rebeldia não é o caminho, né? Que a gente tem ajuda a todo instante, né, para fazer uma nova caminhada, para um novo direcionamento na nossa existência, mas a gente também tem que ter boa vontade, não é isso que falou ali atrás? A boa vontade aqui, né? Mas boa vontade para ajudar os outros, mas também boa vontade para conosco, para que a gente possa também querer alguma coisa em nosso benefício, né? Porque a gente não tem as soluções. Ah, não, eu é que tenho as minhas soluções. Ah, eu vou por esse caminho porque eu acho que é o melhor. A gente tem que ter essa abertura de ouvir também outros ensinamentos, né? Independente de estar encarnado ou desencarnado, nós temos o amparo espiritual toda vez, né, Selma? Com certeza, né? E lembrando sempre, né, na hora que falta recursos, nós temos aquele que nunca nos falta, que é a prece, né? Na hora faltar recursos nossos mesmo de movimento, a prece sempre vem ao nosso socorro, não é? Que assim eles começaram a aprender e a executar nos momentos que precisassem, né? Sempre. Então, na semana que vem vamos iniciar um novo capítulo, que é o 15, né? Quase chegando, né? No terço final do livro, mas ainda falta muito. Bom, então vamos encerrar por hoje. Semana que vem, né? O capítulo é Novos Rumos, né, Selma? Isso. Então, novos rumos para todos eles ali, né? Já é o preparativo para alguns aí já que vão para a encarnação. A reencarnação, né? Então, agora a gente vai fazer a nossa prece final, né? Pedindo a Jesus o amparo para todos esses irmãos
que equivocadamente saíram pela porta do suicídio, achando que seria o melhor caminho. Pedimos a Ti, Jesus, as bênçãos de luz e paz para todos esses espíritos, que eles possam encontrar no Teu coração generoso a paz, a misericórdia e esse amparo, junto a Maria, nossa mãe. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos que olhe por todos esses espíritos, que eles possam ser amparados para uma próxima reencarnação e assim saírem vitoriosos. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Muita gratidão, Senhor, por nos permitir trilhar por esse caminho de estudo. Somos muito gratos por todos esses aprendizados que estamos tendo aqui com esse livro de Dona Ivone do Amaral Pereira. Que essa falange dela também esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos inspirando. Também somos muito gratos. Gratos a Jesus, por estarmos sempre a nos servir de guia e modelo. Sim, Senhor. Pedimos aqui a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Muita paz a todos. Graças a Obrigado. Deus. Né? Isso. Obrigado a todos, né, pelo estudo da tarde. Um bom final de semana. Estaremos aqui para uma nova oportunidade de trabalho e que esse vídeo possa chegar a vários corações, que como o nosso, tem muita gratidão por estar aqui fazendo esse trabalho. Fiquem com Jesus, paz profunda a todos.